vamos falar de reforma tributária. Olha só, os senadores do Paraná defenderam um debate mais aprofundado sobre a reforma. O texto, que já foi aprovado na Câmara Federal, então agora deve ser analisado pelo Senado em agosto, depois desse recesso. O projeto aprovado pelos deputados unifica impostos federais com a criação da contribuição sobre bens e serviços e tributos também estaduais e municipais, unificados em uma outra sigla, para a instituição do Imposto sobre Bens e Serviços. Além disso, estabelece isenções e redução também de impostos para alguns setores, como, por exemplo, a cesta básica. Na Câmara Federal, o texto passou com folga. Foram 382 votos favoráveis e 118 contrários. Agora vai ser analisado pelo Senado a partir de agosto, logo depois do recesso parlamentar. O relator da proposta na Casa Legislativa, entretanto, já deve ser definido nesta semana pelo presidente Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. A expectativa é de que a reforma tributária seja analisada com mais profundidade pelos senadores e que algumas alterações no texto original possam ser realizadas. Os senadores paranaenses defendem que a proposta seja avaliada com mais calma para se chegar em uma reforma final mais efetiva e positiva para diversos setores e também para a população. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, se manifestou sobre o tema ontem por meio das redes sociais dele. Em uma publicação no Twitter, destacou, abre aspas, "Nos últimos dias, visitei Cascavel e Foz do Iguaçu e conversei com muitos empresários, profissionais liberais e trabalhadores. Mais incertezas e receios que euforia com a reforma tributária aprovada na Câmara. Precisaremos de um debate aprofundado e transparente no Senado", fecha aspas. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, acredita que os 81 senadores têm a missão de passar limpo essa reforma, o que pode resultar em mudanças no texto. No caso da reforma, terá que haver uma concordância entre as duas casas. O que vier da Câmara para o Senado será analisado aqui no Senado com muita calma, com muita cautela, com muita transparência, não é? Até pelo fato do Senado ser uma casa com um número menor de participantes. É mais fácil o trabalho aqui e é a casa das pessoas que já têm cabelo branco. Então a coisa aqui vai ser feita com muita transparência, com muita cautela, e o Senado quer realmente deixar nessa reforma um legado para o Brasil. Fazer uma reforma que prefeitos entendam, que governadores entendam, que comerciantes entendam, que os serviços não se sintam prejudicados, enfim, passar realmente essa reforma ali. Já o senador Flávio Arnes, do PSB, ainda não se manifestou oficialmente sobre a reforma tributária depois dela ter sido aprovada na Câmara. Ele informou que deve comentar sobre o assunto assim que o texto chegar efetivamente ao Senado. Então a gente tem aí um dos senadores pelo estado do Paraná não se manifestando nesse momento sobre o assunto, que é o mais importante até o momento, né, em discussão nas casas legislativas do país. E está mobilizando de modo geral aí todos Brasil afora. A gente vê governadores, a gente vê prefeitos, a gente vê o próprio executivo federal, a gente viu uma movimentação intensa na Câmara Federal, que inclusive contou com a aprovação e o repasse de emendas aí na ordem dos bilhões de reais para ter uma aprovação mais tranquila. A dúvida é, Pedroso, se no Senado tem como ter algum outro empurrãozinho ou o texto vai ser discutido ali nos critérios rigorosos e técnicos, sem serem políticos. Ah, Bia, a discussão ali no Senado vai ser política, tanto quanto foi na Câmara. O que diferencia é o seguinte: o governo ele tem uma base muito mais sólida no Senado do que tem na Câmara. Ou seja, na Câmara ele ficou refém ali do Arthur Lira. Então o Arthur Lira é quem ditou o ritmo, quem ditou o texto, quem ajudou a costurar efetivamente ali todos os detalhes, garantir que todos os interesses fossem contemplados para que os votos chegassem ali e a reforma fosse aprovada. No Senado, você tem ali o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, é um aliado do governo. Você tem ali o Alcolumbre, esse sim um pouco mais, tem um apetite um pouco maior do que o usual ali dentro do Senado, principalmente quando a gente discute cargos, emendas, ele faz um jogo muito mais pesado. Então, algumas dificuldades devem acontecer sim no Senado, mas muito menores do que aconteceu na Câmara. Então, a probabilidade de que boa parte do texto seja aprovado pelos senadores é grande. E por que eu falo isso de boa parte do texto? Quando a gente discute emenda constitucional, é preciso ficar claro o seguinte:
você tem uma diferença de leis ordinárias. Leis ordinárias, você tem qual a casa que fez a proposta, ela vai para outra casa, e se por acaso tiver alterações, volta para a primeira, que decide manter as alterações ou não, e a coisa avança. Em emenda constitucional, o que acontece? Você tem votação em 2 turnos em cada uma das casas, e se parte do texto for consensual, ou seja, se eles concordarem com uma parte do texto e não com o todo, o que acontece? Você fatia aquele pedaço é considerado aprovado, vai para a sanção presidencial, ou seja, já pode virar ali uma emenda concreta à Constituição, né? Deixa de ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e vira uma emenda constitucional, e aquele pedaço que não teve consenso, Bia, ele vira uma outra proposta de emenda constitucional e retorna ali para a Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente pode correr o risco ali de um pedaço desse debate todo ainda ficar pendurado por algum tempo. E esses pedaços aqui eu estou bastante curioso, ou seja, o olhar dos senadores, eles ficarão em que lugar? Eles vão discutir ali os jabutis que foram inseridos de última hora na Câmara dos Deputados, como a questão da possibilidade de que os estados criem contribuições sobre alguns itens ali de exportação, sobre alguns itens primários, alguns itens semi-processados, porque é isso, né? Você tem ali no Afogadilho, eu fui olhar com mais calma, aproveitei o final de semana, Bia, para olhar o texto ali no detalhe, nas minúcias, conversar com alguns amigos tributaristas para entender. E é isso, uma das coisas que tem que deixar todo mundo de orelha em pé é que agora tem margem, inclusive por conta dessa emenda constitucional, dessa PEC, que os estados criem alguns tipos de contribuições que podem afetar, inclusive, produtos do agro e produtos de exportação. Então, esse debate pode acontecer, sim, ali no Senado. Então, essa é uma preocupação. Outra preocupação é a extensão de algumas isenções, que alcançou, inclusive, né, igrejas, alcançou outros negócios que as pessoas têm dúvida. Então, assim, eu quero saber se o olhar do Senado vai mais para essas questões de aperfeiçoar, de fato, o texto, Bia, tirar essa insegurança que a gente tem ouvido de alguns empresários e investidores, ou se eles vão muito mais vender algumas dificuldades, apresentar dificuldades para vender facilidades. Porque disso eu não tenho dúvida, que o PIX, né, a emenda PIX está ali reservada e separada. Isso eu tenho certeza que mais alguns bilhões devem lubrificar esse debate, e além do que, a gente pode esperar mais mudanças ministeriais. A gente já teve ali o balança e cai daqui a pouco da Daniela do Vaguinho, que vai ser substituída, né, muito em parte dessa negociação do que aconteceu na Câmara, e tem mais 2 ministérios ali na corda bamba. O primeiro deles, o Ministério do Esporte, da Ana Moser, que talvez seja substituído, e também o ministério que eles brincam, né, o Ministério do Bolsa Família, que é o do Desenvolvimento e Assistência Social do Wellington Dias, que é um senador, mas que também pode ser ali substituído. Ou seja, esse momento do debate da reforma, né, ele tem acontecido também, sendo ajustado para compor e recompor as bases do governo no Congresso e atender ali, principalmente, os partidos do Centrão. Eu fico impressionado. Tudo que foi dito, olha, não usaremos recursos do orçamento secreto, não estabeleceremos as nossas relações com os parlamentares na base do toma lá da cá e dos dinheiros de emenda comprando apoio. Estão fazendo. Não faremos a distribuição dos ministérios ali para o Centrão em troca de apoio, Beatriz, eles estão fazendo. Ou seja, o discurso não durou um ano. Em 6 meses, boa parte do que foi dito durante a campanha que não aconteceria, a gente tem percebido ali que caiu por terra, e o bom e velho toma lá da cá voltou com força. Então a pergunta que não quero calar é a seguinte: passa no Senado? Passa. A que preço? A que custo? E quais interesses vão ser atendidos, Bia? Essa sim é a nossa principal dúvida. Interessante a gente perceber, né, como essas negociações não acontecem só no âmbito do PIX, da emenda PIX, mas também nessas negociações de poder através de cargos importantes dentro de ministérios, inclusive aí as famosas cabeças que podem rolar de quem hoje já ocupa pastas, mas pode precisar deixar espaço para o Centrão. Apesar do presidente dizer que quem manda ali nas nomenclaturas, nas nomeações é ele, não é partido político, mas as negociações mostram um cenário diferente. A gente tem aqui como informação já, por exemplo, que os senadores estão falando em incluir mais setores com o direito de pagar um imposto menor, ou seja, uma redução de alíquota para mais setores, e também que outros projetos precisam ter aí simplificação, inclusive a discussão aí da criação do Conselho Federativo, que é o colegiado que fica responsável por fazer a gestão daquele imposto dos municípios e também dos estados e repassar, né? Essa é uma grande preocupação dos governadores e dos prefeitos, e o Senado também deve bater em cima disso, Pedroso. Olha só, eu pedi até para a Bia me devolver esse tópico, porque isso é, de fato, suco do Brasil. Vamos lá. Você percebe que todo político,
durante agora essa reforma, já que liberou e virou um oba-oba, você criou aquela categoria de tratamento diferenciado, né? Você tem 3 possibilidades de alíquota. A alíquota cheia, a alíquota diferenciada que você vai pagar ali, vai ter um desconto de 60% da alíquota principal, ou seja, vai pagar só 40% de imposto, e você tem a alíquota zerada. O que todo político agora que representa algum setor ele quer fazer? Ele quer incluir o seu setor, o setor que ele representa, em uma das 2 alíquotas, ou que não paga nada de imposto, ou da que tem, tem uma diferença, tem um tratamento diferenciado. Ou seja, tudo isso vai impactar lá no final, Bia, porque quanto mais categorias inclusas no tratamento diferenciado, mais alta a alíquota principal vai ser. Então não adianta imaginar que existe almoço grátis. Quanto mais você quer dar desconto para alguns setores, mais o conjunto da sociedade vai pagar essa conta. Então, a gente tem que se preparar, porque nós temos a chance, Bia, do nosso valor ali, do percentual do imposto do nosso IVA ser um dos mais altos do mundo, se não chegar ao caso de ser o mais alto do mundo. Guardem essa informação, porque com essa quantidade de isenções e tratamento diferenciado, amigos, olha, quem pagar imposto vai continuar pagando muito e a gente vai continuar sofrendo como sociedade, sem sombra de dúvida. Eu sei que a gente está muito em cima desse assunto, Pedroso, mas a gente precisa trazer mais uma vez uma conclusão aqui para quem nos escuta, porque durante o fim de semana também conversei com algumas pessoas, e assim como o Sérgio Moro trouxe no tweet dele, ainda existe muita incerteza por parte do setor produtivo, empresarial, trabalhadores liberais, sobre o resultado, o impacto da reforma tributária, da forma como ela está tramitando nesse momento, agora indo para o Senado. É claro que pode sofrer alterações, mas a gente vê que a sociedade tem uma dificuldade muito grande de compreender se ela vai ser benéfica ou não. Vemos aí senadores dizendo que vai ter um aumento de 200% em alguns produtos. A gente tem aqui a fala de um deles, inclusive, que é do PSDB do Distrito Federal, o líder, o Isalci Lucas, observou que pelo texto aprovado pelos deputados, a alíquota única tem previsão de aumentar em mais de 200% a contribuição para algumas categorias de serviço. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns governadores comemorando essa aprovação, dizendo que ela é necessária. O país, de modo geral, defende a necessidade de uma simplificação dos impostos. Mas, no fim das contas, o que as pessoas querem saber, Pedroso, é se a vida delas vai ficar mais barata ou mais cara a partir dessa reforma, ou se não vai mudar nada. Olha, do caminho que está tomando, nós corremos um sério risco de pagar mais caro, tá? No formato atual. Porque, vamos lá, pensem vocês na sua vida cotidiana. Um dos setores que vai ser mais afetado é o setor de serviços. Primeiro, que é o setor que hoje mais emprega. Segundo, que boa parte do que as pessoas têm consumido, quando a gente pensa em sociedade das mais diferentes montas, você tem ali pessoas consumindo serviço. Você vai no corta o cabelo, você muitas vezes tem ali um outro profissional que eventualmente você contrata, ou seja, você tem vários tipos de serviços sendo contratados que impactam muitas vezes até o setor da indústria. Então, se continuar com essa quantidade de isenções, Beatriz Frenner, pode ser que a sociedade acabe pagando mais caro. Agora, a gente tem de fato essa incerteza. Até quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, depende. Depende. Por quê? Primeiro, que ainda não aconteceu o debate no Senado. E segundo, porque todos os detalhes vão ser discutidos em leis complementares. E depois desses debates de lei complementar, você ainda tem a definição da alíquota, que é aí que você vai morar ali todo o problema. Porque a gente pode estar discutindo de uma alíquota geral de 25%, que era o debate inicial que o Bernardo Api falava. Hoje eu tenho dúvida que esse número não chegue já perto dos 30%, tá? Eu acho que já está beirando isso dali. Então, assim, nesse sentido, Bia, você vai ter ali isenções para alguns setores, alguns grupos podem se beneficiar sim, e no geral a sociedade brasileira deve sim pagar mais caro em alguns itens que ela acaba consumindo mais. Tem aquele debate, olha, fiquem tranquilos, vocês não vão ter um aumento real de toda a questão da tributação, a carga tributária geral não vai aumentar, você não vai ter mais do PIB sendo consumido por impostos, mas na prática cada um quer saber se o seu bolso ficará mais pesado ou não. Agora, não é porque existem esses pontos de críticas que a reforma não é boa, a gente acaba falando justamente dos pontos mais complicados, porque a gente tem a expectativa, a esperança de que eles sejam aperfeiçoados. Na prática, o que a gente está vendo com a reforma, que deve impactar, a gente deve sentir de fato, Bia, ali depois de 2024, algumas questões mais perto de 2027, os impactos reais dela. Então, tem muito tempo ali, inclusive, para a gente se adaptar, mas o risco, ele existe, vale a gente cuidar desses detalhes e cobrar os senadores que, nesse momento, a bola está ali com ele.